Olá, participantes e assistidos. Estamos iniciando mais uma edição do nosso Fala Fusesc. Hoje vamos compartilhar com vocês os resultados da rentabilidade do mês de junho. Eu sou a Carolina, da assessoria de comunicação da Fusesc, e estou acompanhada pelos gestores da nossa equipe de investimentos. O Cadu, nosso diretor financeiro e administrativo, e o Fausto, nosso gerente de investimentos. Fiquem com a gente e acompanhem a análise dos nossos especialistas. Vai ser um momento importante para entendermos juntos o desempenho dos nossos investimentos neste mês. Então, dando início à nossa conversa, começo perguntando ao Fausto quais foram os segmentos que apresentaram o melhor e o pior desempenho do mês de junho. Olá, Carol. Olá, Cadu e ouvintes do Fala Fusesc. No mês de junho, os segmentos que tiveram o melhor desempenho foram os segmentos de estruturados e empréstimos. Por outro lado, os segmentos que tiveram abaixo da média da rentabilidade do plano foram os segmentos de renda fixa e imobiliário. Ressalto aqui que o grande volume de aplicação dos investimentos da Fusesc estão em renda fixa. Por isso, eles têm um peso maior no retorno do mês. A Fusesc tem, dentro da renda fixa, uma parcela em CDI, que rendeu muito bem em função dessa alta da Selic, mas tem uma outra parcela que é atrelada à inflação. Temos títulos que pagam cupom mais IPCA e cupom mais IGPM. Na próxima pergunta, o diretor Cadu vai abordar melhor esse tema, mas foi justamente esses títulos atrelados à inflação que fizeram que a renda fixa não acompanhasse o retorno da parte de renda fixa CDI. Obrigada, Fausto. Agora vamos perguntar ao Cadu. Cadu, o desempenho desse mês foi abaixo da média dos meses de 2025. O que ocorreu de diferente em junho que explica essa queda? Olá, Carol. Olá, Fausto. Olá, amigos do Fala Fusesc. Quando nós iniciamos o ano, nós tínhamos a convicção, como vem acompanhando em cada mês, de que houve uma redução bastante grande na volatilidade da nossa carteira, à medida que nós pudemos marcar na curva títulos de longo prazo atrelados ao IPCA. Pois bem, isso tem se repetido mês após mês e a gente pode perceber que a rentabilidade ela vem sempre parecida com o mês anterior, o que era bem diferente do ano de 2024. Então, de fato, nós conseguimos vencer uma barreira de redução de volatilidade. Mas, como sempre na economia, quando a gente tem um efeito de um lado, nós podemos esperar um efeito do outro lado. Ao atrelar os títulos de renda fixa marcados na curva, nós nos casamos com a inflação. Em que sentido? Cada vez que há um efeito na inflação positivo ou negativo, ele reflete diretamente na rentabilidade, porque nós não estamos mais falando de volatilidade de mercado, estamos falando de reconhecer aquela inflação dentro do título adquirido. O que ocorre? Praticamente 60% da nossa carteira hoje, ela é composta de títulos públicos federais de longo prazo que estão atrelados a algum índice de inflação. E veja, o mês de junho nos trouxe uma inflação, deve fechar o IPCA numa faixa entre 0,18% e 0,22%. É uma inflação bastante baixa, perto daquilo que se espera para a inflação do ano como um todo. E o IGPM teve um fechamento negativo de 1,67%. Ou seja, os títulos NTNC que nós temos na carteira, que somam mais ou menos 100 milhões de reais para o Multifuturo 1 e mais ou menos um percentual aí de 1 a 2% da carteira total, o Multifuturo 2 do Plano 1, tiveram, então, uma rentabilidade negativa, porque o IGPM foi negativo. No final do período, o que você percebe? Se a inflação foi um pouquinho menor, mas a rentabilidade teve uma diferença alta em relação à meta atuarial, nós terminamos o mês muito bem, em termos reais, ou seja, ganho em cima da inflação. Mas em termos nominais, você tem uma diferença em relação ao mês anterior. Então, se você tinha lá no mês anterior, por exemplo, 1%, você tem nesse mês 0,80 ou 0,90, você tem uma rentabilidade nominal menor, porque a inflação foi mais baixa. Então, é um paradoxo, porque ao mesmo tempo que você tem, dentro de um mês, uma notícia muito boa, que é uma rentabilidade alta acima da inflação, porque a inflação foi muito baixa, você tem o paradoxo da rentabilidade nominal ser baixa, porque você está comparando, então, com um índice como, por exemplo, o índice CDI. Então, o resumo da ópera no final do dia é o seguinte: quando você tem uma posição só consolidada em cima de títulos de inflação, a sua rentabilidade varia conforme a inflação. Se você tem só pós-fixado, ela vai variar de acordo com o pós-fixado. O que a gente faz na casa? Diversifica. Então, 30% dos investimentos que nós temos estão no pós-fixado. Ou seja, a rentabilidade, a parte positiva da rentabilidade que o Fausto acabou de falar, que é o pós-fixado, vem atrelado ao CDI, que representa 30% dessa rentabilidade. E todo o restante está vinculado à inflação. Como nós falamos em podcasts anteriores, a inflação é muito menos volátil do que estar exposto ao mercado. Então aconteceu concretamente no mês de junho o que a gente já sabia que poderia acontecer. Um mês com uma inflação mais baixa, uma rentabilidade pós-fixada bastante alta,
um equilíbrio dos dois e um fechamento do mês de junho um pouquinho abaixo do que foi do mês de maio ou foi do mês de abril, mas que está dentro da nossa expectativa com uma volatilidade muito baixa. Então, por que a gente está dando esse retorno de maneira positiva? Porque estar um pouquinho abaixo da rentabilidade nominal histórica não significa que é uma notícia ruim, desde que você tenha uma rentabilidade real, ou seja, acima da inflação positiva, que assim você está gerando superávit para dentro do plano. O que nós podemos esperar? Havendo um comportamento de inflação dentro da mediana do que a gente vê dentro do ano, em torno dessa linha de rentabilidade que nós estamos vendo por aí. Porém, nós não podemos comparar isso com a rentabilidade do pós-fixado, porque essa rentabilidade ela é menos volátil, mais previsível, e a nossa carteira tem um mix de investimentos. Cadu e Fausto, muito obrigada pelas explicações. Convido nossos ouvintes a acompanharem as informações da rentabilidade dos nossos planos pelo nosso WhatsApp. O número é 48 40 42 0305. E ficamos por lá à disposição de todos para esclarecer qualquer tipo de dúvida. Nos despedimos agradecendo a participação de todos e até o próximo Fala Fusesc.